Boa noite, pessoal. Com muita alegria que mais uma vez eu retorno aqui para poder falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Só uma correção, né, da nossa irmã, que eu fui eleito conselheiro do Fundo Municipal de Previdência, tá? Pelo amor de Deus, não sou presidente do SAI. O senhor presidente do SAI, o senhor José André. Tá? Porque senão isso pode se externar e não é legal. Conselheiro nada mais é do que mais um na equipe que estará a fundo, né, do patrimônio daquele departamento, só para a gente gerenciar os fundos, nada mais do que isso. É um simples servidor, né, não é nada demais. Tá? Eu fico feliz por ter sido eleito, porém é só um servidorzinho só, sem nenhuma honraria, pelo amor de Deus. Quando nós vamos na casa espírita, principalmente nas palestras, é porque nós queremos ouvir um pouquinho de Jesus. E o palestrante, aquele que faz a oratória, ele nada mais faz do que um convite. E é esse convite, mais uma vez, que eu venho aqui fazer a vocês, para que nós possamos observar as nossas atitudes, como nós somos, quais são ou quais foram as nossas transformações ao longo dessa estadia que aqui estivemos, alguns 40 anos, 50, 60, 80, né, para que nós façamos uma reflexão. O que é que nós estamos mudando? O que é que nós estamos buscando para uma vida futura? Né? Esse tema é importante porque ele vai falar da vida futura. Nós, enquanto espíritas, né, muitas vezes somos espiritualistas. Espiritualista é aquele que gosta do espiritismo, ouve, respeita, aceita algumas ideias. O espírita é aquele que se renova a cada dia, que se transforma, que busca, através do conhecimento, da filosofia, a sua transformação. E para a nossa transformação, para o nosso desenvolvimento filosófico, nós temos nesta casa, às quartas-feiras, vai se estudar a partir de quarta-feira agora, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que coisa interessante, já pararam para atentar ao nome de como foi descrito? Evangelho segundo o Espírito. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é o Evangelho segundo os Espíritos, conforme os Espíritos veem, né, conforme eles trouxeram para nós este conhecimento. Também na quarta-feira, iniciará um grupo de estudo do livro dos Espíritos, também na quarta-feira. Na quinta-feira tem as palestras, e no domingo de manhã, nós iniciamos às 7h da manhã com o café fraterno aos atendidos, e logo após o café, às 8h30, inicia-se um estudo do livro Religião dos Espíritos. Ele pode ser tanto online, como pode ser presencial. Então, nós temos uma equipe que fica presencial e nós temos uma outra equipe que estuda online. Então, de repente, domingo, é difícil de levantar de manhã cedo, liga o computador na beira da cama lá, coloca no celular, na mão, meio que dormindo, né? Pode deixar a luz apagada, não tem problema não, e vamos estudar. Porque a filosofia espírita é aquela que faz com que nós adquiramos conhecimento, porque são esses conhecimentos que farão a luz da razão. No capítulo de hoje, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, e quem olhar para a tela vai ver que o R está em letra maiúscula, significando uma grandeza, né? Por isso em letra maiúscula. E nós vamos iniciar dessa maneira. Quem já ouviu falar desse grande baluarte da história, né? Então, Júlio César
foi um conquistador e iniciou suas conquistas sendo um soldado e depois chega à frente do seu batalhão, comandando aquele batalhão. E por força da sua espada, por força das suas lutas, tirando vida, ceifando vida, ele chega ao império, né? Chegando ao império por força de imposição pela lei da física, pela lei humana. Aquele que fosse mais forte era aquele que era destacado na sociedade. E Júlio César era implacável, era um grande guerreador, um lutador no qual não destemia e fazia com que, no peso da sua espada, ele chegasse ao império, como chegou e reinou por muitos anos, até o ano de 58 a.C., por força da força física. E daí a pouco nós começamos a conhecer um outro reino, de uma pessoa que, para poder chegar a reencarnar ou a estar entre nós, foi necessário ele batalhar também, criar uma luta muito grande, mas não contra pessoas, uma luta contra si mesmo, para que ele pudesse adquirir a grandeza de um Cristo. Na sua mais alta plenitude dos anjos, encontram-se os Cristos. E ele se encontra hoje no reinado de Cristo. E isso, sendo observado, é dado a cada um de nós esta oportunidade, porque ele veio nos dizer: olha, eu estou lá e os aguardarei a cada um de vocês para que estejam comigo. Então, se Jesus teve a oportunidade, pelas suas lutas internas, pela sua luta individualizada de si mesmo, e conseguiu chegar a Cristo, nós também poderemos chegar lá. E da mesma forma, um dia, com certeza, com toda certeza, eu vislumbro essa imagem, né? Através de uma reunião entre Cristos, e Jesus é eleito o governador deste orbe. Olha, você vai lá e você vai organizar este orbe. Dentro desta organização, nós teremos as leis do plano espiritual e as leis humanas. E se nós queremos caminhar em paz, nós temos que cumprir regimentalmente todas as leis humanas e as leis morais, as leis naturais. E aí Jesus, com isso, volta, né? Agora, nesse momento em que o nosso orbe está passando por esta fase que, para se chegar ao mais alto topo de uma instituição, tem que ser através da luta, tem que ser através da espada, da força física, do ceifamento da vida. Ele traz uma mensagem totalmente diferente. Ele traz uma mensagem de amor, uma mensagem aonde, para se conquistar o mais alto grau da evolução moral, se conquista através da caridade, através da lei de amor, através da lei do próximo. Olha como é totalmente diferente, em não mais tirando vida, mas sim dando vida ao outro, dando a oportunidade ao outro de crescer moralmente junto contigo. Então, neste momento, começa a haver um conflito entre aqueles que acreditavam que a lei física deveria prevalecer, e alguns começaram a entender que a lei do amor devia prevalecer. E este conflito o levou para um lugar onde nós conhecemos, que foi para o Calvário. Porque alguns entendiam que a lei física deveria prevalecer. Porque Júlio César chegou ao poder através da lei física, da imposição ou da ceifação das vidas que ele, pela espada dele, passou. E Jesus, totalmente diferente. Eu venho trazer uma lei de amor.
Eu quero conquistar um reino com amor. Eu quero que todos vocês vivam neste reino e não percam as suas vidas. Olha como era a ideologia que Jesus veio nos trazer. E simplesmente conflitou com aquele momento. E este conflito veio fazer com que ele fosse levado à crucificação. E no momento da crucificação, essa história nós já vimos inúmeras vezes, mas ele passa pelas duas mãos, né? Passa por Pôncio Pilatos, por Herodes, e enquanto está na mão de Pôncio Pilatos, né? Pilatos, que estava naquele momento como sendo o juiz, aquele que determinaria o julgamento de Jesus, pergunta para ele: o que você fez? Perguntou para a galera: moçada, vocês me trouxeram este rabino aqui, este galileu, mas o que ele fez? Qual é que sentença que eu vou dar diante do crime que ele cometeu? Qual foi o crime? Ah, não, ele está sendo um agitador. Ele está falando de um tal de Deus aí. Ele está falando de uma tal de lei de amor. Ele está falando de uma tal de vida futura. Ele está falando que nós não morremos, não morremos com o corpo físico. Que o nosso espírito vivencia depois da morte do corpo físico. Opa, esse cara aí não está bom das ideias, não. Olha, com este crime, eu não posso fazer nada. Eu não vou. E o que ele fez naquele momento? Se absteve. Foi lá, né, o tão chamado lavar as mãos. Então, naquele momento, o que acontece? Olha só o que vem ditar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler na íntegra o que está no Evangelho, justamente para não falhar nenhuma sentença, né? Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo os Espíritos, a visão que eles trouxeram para nós do que ocorreu. Pilatos, tendo entrado de novo, olha só, vamos prestar bastante atenção nas palavras, tendo entrado de novo, né? Ele já esteve lá com Jesus, ele já perguntou para Jesus: ô meu amigo, o que é que você cometeu aí? Roubou alguém? Matou alguém? Furtou alguma coisa? Traiu alguma coisa? Não fiz nada disso. Então ele vai lá e fala: ó, vocês estão querendo acusar do quê? Então Pilatos adentra novamente e feito vir Jesus. Olha, traz o danado aí, traz esse tal de Jesus aí para mim ver o que é. E na sua presença perguntou: és o rei dos judeus? E respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Olha só que coisa legal. Meu reino não é deste mundo. Porque ele entendeu naquele momento que o rei, o imperador daquele momento, era o nosso amigo lá. Então ele falou: olha, eu não vim aqui conflitar com você. Eu não vim em momento nenhum desrespeitar a lei humana. Olha como Jesus foi sábio. Porque quando ele determinou uma lei no plano espiritual e uma lei no plano físico, e quando ele aqui esteve, ele respeitou a lei humana. Meu reino não é deste mundo. Aqui eu respeito a sua lei. Eu estou na sua presença porque entendo que o Senhor tem a autoridade suficiente para este julgamento. E aceitarei o julgamento que o Senhor der. Porque entendo que o meu reino não é aqui. Aqui quem manda é o Senhor. Porque Jesus, com a sua imposição, poderia falar: não, bacana, ó, você manda aí, tal, mas é fictício, quem manda mesmo é eu. E sai daqui que quem vai... Essa era a ideia de alguns dos seus discípulos, que também não entenderam. Porque quando Jesus falou: meu reino não é deste mundo, eu vim aqui para criar um reino
Eles entenderam. Inclusive, teve uma mãe de dois apóstolos, né? Que foi até Jesus e falou assim, ó, Senhor Jesus, pode te pedir um favorzinho? Aquele esqueminha lá e tal? Ó, o Senhor me dá o lado direito para um e o lado esquerdo para o outro. Aí Jesus falou, dou, com certeza darei. Mas quem dá esse poder de sentar à direita ou de sentar à esquerda não sou eu, é Deus. E se Ele quiser, é por Ele que vai chegar até este local. Não sou eu. Eu indicarei o caminho para que Ele possa chegar lá. Então, olha como Jesus foi. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, nesse momento nós estaríamos brigando. Os meus soldados contra os seus soldados, e nós íamos ver quem é que manda mais. E a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Então, ele falou para Pilatos naquele momento, olha, eu respeito você como sendo o titular do império, da governadoria, que você que está aqui à frente dessa titularidade, eu respeito, mas digo a você que esse reino não é meu, porque se o meu reino fosse aqui, os meus soldados, eu não estaria aqui, eu estaria lá no campo de batalha combatendo com os seus soldados, e aí a gente ia duelar. E o duelo que ele queria não era duelo de espadas, mas um duelo da lei do amor. Olha como foi totalmente diferente a visão de Jesus nesse sentido. E que eles não entenderam. E que provavelmente muitos de nós ainda não entendemos. Não entendemos, porque muitas vezes nós acreditamos muito mais no Chico do que em Jesus. Acreditamos muito mais numa Madre Teresa de Calcutá, num Chico, num Francisco de Assis, do que num Jesus. Olha só como ainda não entendemos a mensagem que o Jesus trouxe para nós em falar uma verdade. Disse então, é pois rei? E Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei, não nasci nem vim a este mundo, senão para dar o testemunho da verdade. Não sou rei aqui, mas tem um local aonde eu estarei, e lá estarei aguardando cada um de vocês. Eu vim apenas trazer uma verdade. Batata, que tal de verdade é essa? O que ele veio trazer de verdade? Ele veio trazer uma mensagem de Deus. Que até então nós tínhamos como um Deus punitivo, um Deus de troca. Olha, eu te dou uma oferenda, o Senhor me dá chuva, eu te dou isso, o Senhor me dá riqueza. Então, ele veio trazer o quê? Uma mensagem verdadeira. Deus é bondade e justiça, misericórdia. Esta é a verdade que ele veio trazer. E até então nós não havíamos entendido, porque nós tínhamos um Deus, ou vários deuses, no qual se falava que cada um tinha uma função e que cada um cobrava lá um percentual, né, para que ele pudesse realizar qualquer coisa que eu pedisse. E aí Jesus veio falar, ó, esse não é o Deus, esta não é a mensagem que eu vim trazer. A mensagem que eu vim trazer é daquele Deus no qual ele é pura bondade, pura misericórdia, mas também pura justiça. E aí é na justiça que nós pecamos um pouquinho. Por quê? O que é justiça? Quando nós fazemos essa pergunta, nós vamos olhar algumas situações. Vou exemplificar uma só para a gente ter uma ideia da justiça. Porque quando Jesus falou em justiça, ele falou, observe bem, se você caminha num caminho de bênçãos, num caminho de caridade, de auxílio ao próximo, como é que Deus
na sua infinita justiça, não vai lhe dar um lugar agradável quando estiver do outro lado. É mais ou menos assim: se você trabalhar no campo do bem, cada valor do bem adquire um pedacinho, com muita simplicidade, né? Um lugar agradável no plano futuro. E aí ele fala assim: olha, como é também que se você caminhar num caminho que não seja de retidão, como é que você vai retornar aqui e ter uma vida agradável? Você vai ter uma vida que em determinados momentos vai chegar à conta do débito que você teve anteriormente. E essas contas de débitos anteriores, queira nós ou não, tem juro. Mas esses juros podem ser aplacados com a presença do bem. Porque cada vez que uma das nossas ações nos apresentar a conta, se nós estivermos no campo do bem, esse juro e esta conta vai ser diminuída. Mas se eu ainda com débito vou lá e ainda pego mais um empréstimo, cada dia mais, essa conta será maior. E não será justo eu dever uma imensidão de valores morais e ter a mesma vida facilitada que um Chico Xavier, que uma Madre Teresa, que tinha uma consciência tranquila. Porque eu posso ser perfeito na minha estética física, mas uma consciência perturbada. Enquanto que um Chico, uma Madre Teresa, um Francisco de Assis, tinha uma consciência tranquila, uma serenidade muito grande. Então a justiça de Deus é essa, que para você poder ter esta consciência tranquila, é necessário que você caminhe num caminho de retidão. Caso contrário, as turbulências da existência corpórea serão bastante. E aí nós vemos um ou outro atalhados pelo corpo físico, e aí a gente fala assim: como pode Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, deixar que um nascituro tenha uma deficiência desta grandeza? Porque ali está sendo aplicado a justiça de Deus. Porque a lei de Deus é igual para todos nós, em todos os tempos, e o será também todos os tempos vindouros. Então, se nós queremos vivenciar, termos uma passagem desta vida, que o façamos com alegria, com exemplo, com retidão, tranquilo. E aí sairemos daqui com valores morais tamanhos a sermos recebidos, talvez, né, por um Jesus, como relata em algumas literaturas, que foi o Chico. Já imaginou a grandeza de sermos recebidos pelo próprio governador deste orbe? Que honraria não seria para nós? Ele deixou muito bem dito, né? Que a vida do espírito não acaba com a morte do corpo físico. Quando isso soou aos nossos ouvidos, teve rainha que deu piruleta, teve gente que mandou cortar algumas frases na literatura que se existia, nas literaturas religiosas, de tamanho medo de enfrentar a vida futura. Por quê? Porque nós carregamos conosco todas as ações que nós fazemos. Se são boas ações, vou carregá-las comigo. Mas se forem
as más ações, também carregaremos conosco. E aí, se eu tenho mais mal ação do que boa, opa, eu tenho que fazer alguma coisa para me livrar. E eles acreditaram que cortando palavras da literatura solucionaria o problema. E aí, tempos depois, através do livro dos Espíritos, trazem uma mensagem na qual fala: olha, pessoal, não se engane não. Toda má ação que você fizer será levado contigo. E dela terá que prestar conta, até o último ceitil. A rainha de França, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Então não se engane não. Mas toda boa ação, ela também diz, toda boa ação que você fizer, também levará contigo. E quando nós falamos da justiça de Deus, até Jesus a observou. Ele falou: olha, eu não vim derrogar nenhuma lei, eu vim cumpri-las. E ele cumpriu tanto a lei de Deus, as leis naturais, como as leis dos homens. E muitas vezes nós queremos atalhar, seja uma ou seja outra. Nós não podemos ver uma brecha. Todo mundo quer ser advogado, né? Encontrar uma brecha na lei, para poder se safar de algum problema. Pode ser que na lei do homem, porque o homem só vê o campo físico, mas na lei de Deus não. Essa não, ela te observa o tempo todo. E a sua consciência registra. E é sobre a sua consciência que você vai prestar conta. Quando ele falou de uma fé raciocinada, quando eu estava estudando isso, eu me lembrei no livro, né, há 2000 anos, de Lívia. Quem lê o livro tem a recordação do acontecimento com Lívia. Qual foi a grandeza de Lívia ao se deixar levar para uma arena ao invés da sua subordinada? Na certeza, olha só, na certeza de que a vida não acaba com o corpo físico, de que naquele momento ela estaria entregando a vida a Deus de uma forma justa e honesta. Mas nós, quando pegamos uma gripe, meu Deus, e o medo de morrer, e o medo da morte? Quando temos medo da morte, pode ser que é porque a consciência está um tanto que meio que lotada, meio que impura. Porque quem tem a consciência tranquila, em paz, esse não tem medo. Por quê? Porque tem fé. E justamente ele fala de uma fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Aquela baseada na razão. Aquela que observa cada fato e cada situação. Aquele que busca compreender e se melhorar pelo conhecimento, pela filosofia, se quiser, no caso nosso, né, pela filosofia espírita. Então é o que nós estamos fazendo aqui hoje, buscando um conhecimento do que é que Jesus quis nos dizer, e passando pelo crivo da razão, passando pela verdade, porque verdade é algo muito difícil, porque eu tenho uma verdade, você tem a sua verdade, e existe a verdade de Deus. E é através da filosofia, do conhecimento, da busca, do desenvolvimento do conhecimento, é que se traz a verdadeira fé raciocinada. Aquela que olha, aquela que examina, aquela que não se perde, aquela que realmente se entrega a Deus. Aquela que fala assim: Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Quero ver quem tem coragem de fazer isso aqui hoje. Nem eu, né? Por quê? Porque eu tenho fé, mas é uma fé que ainda desconfia. Então, olha só como é. É muito difícil para nós chegarmos neste momento, se a morte chegasse ali na portinha e falasse assim, ó, Batata,
vim te pegar aqui. Vou dar tempo só de você olhar para trás e despedir. Até mesmo que olhar para trás não deveria. Mas seria falar, não, peraí, vamos sentar, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos comer um pão de queijo, vamos ver alguma coisa. Vamos ver, será que não tem jeito? Será que se eu não pagar alguma coisinha, não tenho um desconto aí, um negócio? Olha só, por quê? Agora aquela Lívia chegou naquele momento e falou assim, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Não tem nenhum problema. Porque o que foi deletado na arena foi apenas o corpo físico. Porque a alma, essa não. O espírito, esse não. Esse estava consagrado a Deus. Quando nós fazemos algum relato de Jesus, né, a gente tem que o conhecer para poder falar dele. Por isso que muitas vezes eu falo com essa pobreza, porque eu ainda não o conheço bastante. Mas trago uma mensagem dele, que é de pedir que cada um de vocês procure conhecê-lo. Procure em seus corações quem é Jesus. E por que é que ele esteve aqui. E para que ele esteve aqui. Para que nós, quando o encontrarmos, saberemos dizer a ele, obrigado, Senhor.